Então, boa noite a todos do programa Eclésia. Continuamos com o nosso quadro Rostos, Pessoas e Histórias. E hoje temos o prazer de ter aqui conosco o Monsenhor Paulo Daia, nosso administrador diocesano. Tudo bem, Monsenhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer poder participar com vocês desse programa e que o povo possa também aproveitar bastante desse contato com a igreja, com essa manifestação simples, individual, da atividade de cada pessoa na diocese. Muito bem, Monsenhor. E hoje, Monsenhor, muitas pessoas conhecem o Senhor ou como administrador diocesano, ou como vigário da diocese, né, ou como padre por onde o Senhor passou. Mas fala um pouquinho para a gente, Monsenhor, o início, né, da chegada do Senhor, da família aqui no Brasil. Como que foi? A família do Senhor não é brasileira, né? Não é brasileira, não. Meus pais são estrangeiros, são libaneses e vieram para a Bahia. Lá ficaram 10 anos, eu nasci na Bahia. Depois, com 2, 3 anos, vieram para o Rio de Janeiro. E ali, minha família, lá em São João de Meriti, na Baixada, teve uma vida comum lá. Meu pai era comerciante, mas a vida religiosa nossa sempre foi muito boa. Morávamos perto da igreja, ali em São João de Meriti, eram os franciscanos, participávamos de tudo. Nós éramos uma família muito numerosa, nós éramos 11 irmãos e todos participavam da igreja todo domingo. Tínhamos assim um contato grande. Eu também lá fui coroinha, fui cruzado. Meus irmãos eram da congregação mariana, participavam de retiros, vinham até aqui a Petrópolis fazer retiro. Eu entrei também na congregação mariana como aspirante. Depois um irmão meu foi ao seminário do Rio, foi estudar lá. Então, ele ficou uns anos lá e eu depois fui também, entrei em 1943. Foi como seminarista? Ele foi seminarista? Ele foi seminarista, entrou no seminário para ser padre. Eu entrei em 43, ele saiu em 45. Não perseverou, não quis, entrou um outro irmão depois, mas eu fiquei. Ali também mudou o reitor do seminário, lá no seminário do Rio de Janeiro, São José, seminário muito bom, primeiro o antigo prédio, depois o novo prédio. Eu estudei ali bastante tempo, até filosofia, e na época da filosofia, aqui a diocese foi criada, a diocese de Petrópolis, né? Seu bispo veio para cá em 48, se eu não me engano, e aí o arcebispo do Rio era Dom Jaime, cardeal. Ele tinha lá no Rio de Janeiro, tinha o Monsenhor João de Deus, era teólogo, eu era filósofo, e o padre Ney estava estudando no seminário menor, Ney Saerp, o outro padre Sérgio, que foi padre Sérgio também, estudava lá. Eram mais ou menos 5 seminaristas estudando, que íamos ficar no Rio de Janeiro. Mas o seu cardeal cedeu para o bispo de Petrópolis, a diocese estava começando, passou nós 5 para a diocese de Petrópolis. E assim eu vim, quer dizer, fiquei estudando lá. Quando eu terminei a filosofia, o Dom Sintra me mandou estudar em Roma, fui estudar teologia na Universidade Gregoriana. Depois de lá eu voltei, mas nesse entretempo, o seu bispo aqui, inicialmente, um ano depois que ele chegou na diocese, como é sabido de todos, ele iniciou o seminário menor ali em Correias, na casa da ex-embaixatriz Dona Lavínia. Começou o seminário ali, eu tinha contato com eles. Durante as férias também eu ia onde eles iam, em Paraíba do Sul, em São José do Vale do Rio Preto. Eu, como seminarista, ia lá participar com eles. E depois que eu fui, aí o seu bispo inaugurou o primeiro prédio lá no alto da colina. Depois o segundo prédio foi em 56. Mas eu estudei em Roma de 51 a 55. De lá eu voltei, fiquei um tempo na catedral com o Monsenhor que era o vigário lá, Monsenhor, agora me escapa o nome, mas e aí depois eu fui para o seminário, no início de 56, foi inaugurado o prédio total, e eu estava lá, fui professor, chamava naquele tempo da ministro de disciplina dos menores e dos maiores, e fiquei lá no seminário, assim, ajudando nessa parte, como professor do seminário. Depois também fui professor da universidade, da faculdade de engenharia, depois das outras faculdades também na parte noturna. Fiquei mais de 30 anos na Universidade Católica. Em 67, eu já estava no seminário como diretor espiritual.
Então o seu bispo pediu que eu viesse à catedral. Então em 67 eu fui nomeado vigário da catedral de Petrópolis, sucedendo ao Monsenhor Gilberto. Fiquei 19 anos na catedral. Nesse entretempo, eu continuei a dar aula na universidade, dava assistência aos colégios, voltando atrás um pouquinho no meu tempo de seminário, quando eu estava no seminário diocesano, de 56 a 67, além dos trabalhos dentro do seminário, eu fui promotor vocacional, fui também diretor das obras das vocações, fui muito a Minas, nem tinha carro, nós íamos de ônibus, e eu fiz muita promoção vocacional, porque Mariana tinha muitas vocações. Foi conversado entre o seu bispo e o arcebispo de Mariana sobre a possibilidade da gente poder ter vocações de lá, e eu fui durante muitos anos, percorria Barbacena, aquela região toda, vieram muitos seminaristas de lá para estudar no seminário de Correias, e depois desse tempo eu vim para a catedral. E aí, na catedral, além de dar aulas na universidade, eu percorri os colégios todos, trabalhei muito aqui nos bairros, construí a igreja do Atílio Marotti, a escola e a igreja Atílio Marotti, uma reforma lá do Retiro, do bairro do Retiro, construí a capela de São Pio X no bairro do Caxambu, e também iniciei a capela de São Chábel lá na boca do Campo do Lusitano. Depois foi terminado pelo Monsenhor Geraldo quando dividiu a paróquia da catedral. A paróquia da catedral era muito grande, ia até o Itamaraty e depois aqui na cidade ia até o final da entrada ali da Washington Luiz. A paróquia era muito grande, ia até o Caxambu e 24 de maio. Depois, quando dividiu, foi uma parte, Itamaraty foi criado paróquia, diminuiu um pouco, depois também o Rosário se tornou uma paróquia. Aí diminuiu um pouco, eu fiquei com os 3 bairros da Barão do Rio Branco, um trabalho intenso com a Legião de Maria, fui ajudado muito pelo cônego premonstratense cônego Fabiano, que era muito zeloso, já tinha idade, mas era de um zelo muito grande. Criamos em todos os bairros a Legião de Maria, que foi uma força e está sendo ainda hoje força nesses bairros, com lideranças. E depois dali, eu até 86 fiquei na catedral. Ali também nós iniciamos muitos movimentos. O Cursílio também, no outro dia nós estávamos ali comemorando 50 anos do Cursílio. Eu me lembro que o seu bispo pediu, eu fui com alguns leigos ao Rio de Janeiro para fazer Cursílio lá na Gávea, na casa dos jesuítas, e nós depois voltamos, e aí os leigos iniciaram com Dom Sintra os Cursílios de cristandade aqui em Petrópolis. Mas eu que fui fazer lá no Rio. O Padre Ney também foi comigo, mas ele não ficou o tempo todo, não sei se por saúde, mas eu fiquei até o final do Cursílio, voltei para Petrópolis e nós deslanchamos aí todo o trabalho dos Cursílios de cristandade, que tem feito muito bem a diocese. Depois, até 86, fiquei na catedral. Depois saí, fiquei um tempo cuidando um pouco da minha saúde. Depois fui encarregado da coordenação das pastorais da diocese, dando assistência bastante à pastoral familiar. Mas durante todo esse tempo, mesmo no seminário e mesmo aqui na catedral, eu sempre dei muita assistência aos colégios. Visitava os colégios todos de Petrópolis enquanto eu estava no seminário fazendo um trabalho vocacional. Depois, quando eu estive na catedral, também fiz um trabalho muito grande com as escolas da catedral, as escolas da cidade, leigas ou públicas, visitava todas essas escolas. Depois, com o convênio que o seu bispo fez das escolas paroquiais, eu, após sair da catedral, fiquei como coordenador das escolas paroquiais junto com a professora Maria Nilva, que coordena até hoje. Desde 98 organizamos melhor os convênios, a assistência. Hoje nós temos quase 29 escolas paroquiais e a gente dá essa assistência grande, são uma força muito grande na periferia da cidade, nas paróquias. Também tem assistência dos padres e são as melhores escolas, podemos dizer, do município, porque tem uma assistência permanente nossa, embora sejam concursados da prefeitura, mas nós temos assim uma escolha nossa dos que vão trabalhar nessas escolas. Não sei se tem... Da gente falar também, porque também, né,
nós temos interesse de saber um pouquinho, né, como que o senhor está se sentindo como administrador diocesano, de todo o trabalho na diocese. Acredito que o contato com os padres, o senhor pode falar muita coisa, de todo o trabalho, mas e também depois, né, como vigário geral. Mas voltando lá no tempo do senhor, indo para o seminário, naquele tempo todo, qual foi a influência da família, que hoje alguns vocacionados devem estar assistindo o programa e também muitos seminaristas gostariam de também escutar essa resposta do senhor. Qual foi a influência da família do senhor na questão vocacional? Esse ambiente que já proporcionava tudo isso, como é que foi a questão com a família? Graças a Deus, minha família sempre foi católica e muito participante. Todos participavam, tanto as moças, eram 5 moças e 6 rapazes, todos participavam das associações da paróquia. Inclusive tinha um irmão que era muito dado ao esporte, depois se tornou médico, mas ele liderava na paróquia a parte de esporte. Teve o grupo de futebol lá e de vôlei, que eles sempre ganhavam na Baixada toda, mas como coisa da igreja. Então essa participação na igreja permanente, contato com os padres franciscanos, que eram muito bons, eles davam uma assistência muito grande, tinha teatro, tinha tudo lá com a cruzada eucarística. Então eu acho que esse estímulo, eu fui coroinha, ajudava os padres que iam para as capelas, ajudava como coroinha. Naquele tempo, né, só tinha missa de manhã, muitas vezes eu ia quebrar o jejum só na hora do almoço, porque a gente ia de uma capela a outra e tinha de comungar em jejum, depois não dava para tomar café, ia com outra paróquia, no fim eu ia quebrar o jejum na hora do almoço. Mas essa participação da família na religião, todos juntos lá, em casa também, a oração, rezávamos o terço todo dia, todos juntos em casa, né, numa balbúrdia um pouco grande, porque eram uns 11 irmãos, sempre pequenininhos, às vezes brincando, mas a gente rezava todo dia as orações. Meus pais sempre mantiveram isso. Então a nossa fé, a nossa vivência religiosa, isso favoreceu. E os padres franciscanos, quando nós manifestamos desejo de ser sacerdotes, eles acolheram e dirigiram tudo, orientavam também durante a vinda nossa como seminaristas. A paróquia funcionando assim, né, nesse entrosamento com a família, com a vida religiosa, só favorece a perseverança na fé. Infelizmente, os 2 irmãos que eu tive, eles saíram, mas eu fiquei com a graça de Deus, e a gente tem essa satisfação de saber que realmente é muito forte a influência da vida religiosa da família, não só na vocação, como na perseverança. Hoje mesmo estava conversando com um senhor que tem um seminarista aí no seminário, e a gente soube que o pai não era contra que ele fosse para o seminário, mas a mãe favorecia um pouco. Agora ele já está mudando, está vendo que o filho está indo para frente, é um seminarista muito bom, não vou dizer o nome dele aqui agora, e ele está indo muito bem, a alegria da família, dos avós, dos tios e da família Saerpe, porque ele viveu na família Saerpe ali, os pais trabalhavam lá com a família Saerpe, que é uma família muito religiosa. Então a influência da família é muito grande e é fundamental, tanto para a vocação, como depois para a perseverança da vocação e também na vida do sacerdote. Você perguntou, então depois que eu saí da catedral, eu trabalhei na diocese. Você perguntou sobre a parte, falei já da assistência às escolas, as escolas paroquiais, mas aí a partir de um certo momento, o seu bispo, o Monsenhor Gilberto, faleceu, e o seu bispo me chamou, Dom Filipe, para ser vigário geral. Então a gente também participava muito de toda a diocese, das reuniões dos decanatos, conhecendo os padres, conversando com eles. E depois que o seu bispo saiu e a diocese, como a gente chama, ficou vacante, então foi nomeado pelo pelo Colégio de Consultores como administradora, aguardando a vinda do novo bispo. E eu tenho tido contato com os padres, a gente tem visto as situações das paróquias, ajudando, conversando, também mudando às vezes um padre daqui para lá para poder facilitar o trabalho pastoral. Eu acho que a gente, assim, com a graça de Deus e principalmente com toda essa ajuda do Colégio de Consultores, que a gente conversa muito, são gente de muita experiência também de vida sacerdotal, a gente tem chegado assim a conversar com os padres, a ver os problemas, já procurar na reunião dos decanatos, na reunião geral, levar adiante para deixar a diocese caminhar no mesmo ritmo que estava, no sentido assim de nada vai parar, nada termina, as coisas continuam, a vida do povo continua,
as novenas, a Semana Santa, todas as festas religiosas, mesmo sem ter um bispo ainda aqui, continuam, que os padres são muito responsáveis, continuam com o seu trabalho. Graças a Deus, é uma alegria muito grande a gente saber que a diocese vai caminhando, rezando muito, e peço que rezem para que o seu Santo Padre nos mande um bispo que possa continuar esse trabalho com essa história maravilhosa que a diocese tem aqui em Petrópolis. E como que o senhor sente, Monsenhor, nesses anos de trabalho na diocese, com tantos trabalhos, o senhor praticamente veio para a diocese, né, na época de Dom Manuel Pedro da Cunha Cinta, nosso primeiro bispo, e acompanhou todo o trabalho até a saída do Dom Filipe. Como que o senhor sente esse desenvolvimento, o crescimento da diocese, das pastorais, o senhor que esteve diretamente envolvido com esse trabalho? A gente sente essa diocese, uma diocese muito boa, há um empenho muito grande, sempre crescente nas pastorais. Depois também aconteceu o seguinte, na minha vida, vamos dizer, eu fui formado em Roma, e pouco tempo depois veio o Concílio Vaticano II. Quer dizer, muitas coisas foram mudando para melhor, né? A igreja foi olhando os tempos de hoje e orientando a igreja toda, orientando os padres, os bispos, para um trabalho assim, bem concreto, bem real, de acordo com as necessidades do povo. E nós percebemos isso na diocese também com os bispos, né? Eles todos antes, o Dom Cinta era um bispo assim, que tinha uma orientação bem segura, segundo as normas da igreja, mas quando a igreja também, pelo Concílio Vaticano II, foi abrindo as portas para mais atividades pastorais mais concretas, mais reais, ele também foi se abrindo. O Cursilho de Cristandade teve uma influência muito grande na diocese, que os leigos começaram a participar mais, dando o seu trabalho, a sua colaboração, com as suas capacidades. Isso ajudou muito a diocese. E a universidade, eu não falei muito da universidade, mas a Universidade Católica tem uma função muito importante na história da diocese. A visão de Dom Cinta foi maravilhosa, a visão da universidade e do seminário, que são os baluartes da diocese, né? Para poder caminhar na parte de cultura e na parte de formação dos sacerdotes. Quer dizer que eu acho que a caminhada dos bispos que a gente tem tido até agora tem sido muito boa, porque a gente participa também, todo ano tem, eu esse ano também participei da Assembleia dos Bispos, é uma reunião que acontece todos os anos para ter uma visão global da situação da Igreja no Brasil, orientados pelo Santa Sé, pelos documentos que o Papa nos manda. Então, quer dizer, há assim, sempre uma renovação de vida, e a diocese vai pulsando com isso também, ela vai acompanhando, graças a Deus. E a gente tem ouvido dos outros bispos, eu lá em Aparecida esse ano ouvia dos bispos, eles olham assim para Petrópolis como uma diocese boa, uma diocese onde se trabalha, onde os padres têm responsabilidade, o povo também participa. Eu acho que a gente tem essa felicidade, toda uma formação que veio de Dom Cinta, através dos bispos, do seminário e dessa assistência pastoral que se dá a todos os sacerdotes nas paróquias, né? E hoje como é que o senhor vê, né, nessa responsabilidade? Acho que nós escutamos também das dioceses, dos bispos, né, como o senhor acabou de falar, que a diocese está muito bem, que a diocese está caminhando, né? Isso pode estar atrasando um pouquinho a vida do bispo, já que o senhor está desempenhando bem o papel. Mas assim, como que o senhor vê, né, realmente as coisas concretas, sobretudo, né, a unidade dos padres, nessa relação realmente com os sacerdotes? Como é que o senhor vê hoje, né, nessa figura hoje de administrador diocesano, como é que isso está funcionando de forma concreta? A gente já tinha um pouco esse contato devido a ser coordenador das pastorais, contato que eu tinha com os decanatos das várias regiões da diocese, já tinha esse trabalho. Então agora, vamos dizer assim, uma vez que ainda não temos o bispo, mas vamos dizer, a organização da diocese ela continua, não se suspendeu nada, tudo está continuando. Os padres têm os seus encontros, suas reuniões, vamos ter agora o retiro dos padres em julho, as coisas não pararam. Então, como os padres todos têm uma responsabilidade muito grande de zelo pelo povo, e a gente está orientando, organizando, mas as coisas estão caminhando por si mesmo, né? A gente tem essa alegria, sentir a união dos padres, a preocupação de uns com os outros, com a saúde de um, com a saúde do outro, se reúnem muito nos aniversários. Eu acho que
Nossa diocese assim tem um entrosamento de amizade, de participação, de ajuda mútua muito grande. Isso favorece tudo, então as coisas caminham, graças a Deus. É isso que a gente está vendo na diocese, que é uma união muito grande entre os padres, uma caridade muito grande dos mais velhos com os novos. A nossa diocese também tem muitas vocações, né? Nós temos atualmente mais de 60 padres seculares na diocese, diocesano, e também os religiosos ajudam muito nas suas paróquias. Mas essa união, tanto dos religiosos como dos padres diocesanos, é muito grande, porque a gente se entende, o sentido é o serviço ao povo do reino de Deus. A gente tem a orientação do Papa, vem através dos bispos, e a gente também caminha com o povo, que o povo tem muita fé. A gente nessas reuniões percebe isso. Eu me lembro agora das reuniões que tivemos de avaliação sobre a Semana Santa, uma coisa tão bonita, que o povo acorreu para os mutirões de confissão, as igrejas estavam muito cheias, e estão criando novas comunidades, capelas estão surgindo. Eu acho que a nossa igreja de Petrópolis é uma igreja viva, que caminha. Então, a gente dá graças a Deus, e Nossa Senhora do Amor Divino, tivemos a instituição agora do Santuário em Correias, que confirmou todo o pensamento de Dom Cinto, que começou ali, pedindo aos pés de Nossa Senhora do Amor Divino a proteção para a nova diocese, para o seminário, que também tem como padroeira Nossa Senhora do Amor Divino. Então eu acho que tudo isso caminha, a gente está vendo, surgem iniciativas e propostas muito boas. E graças a Deus, o Santuário Nossa Senhora do Amor Divino em Correias já está num movimento grande de peregrinação das paróquias. Eu participei este ano da festa mesmo, a igreja estava completamente cheia com peregrinos de algumas paróquias. Isso vai continuar durante o ano. Essa força de Deus, a gente não está caminhando com as próprias forças. Deus nos pede a nossa parte, mas Ele caminha conosco e Nossa Senhora nos protege e nos ajuda. Eu acho que cada diocesano, cada fiel, cada católico tem de ter essa esperança, essa confiança em Deus. Dá o que pode, o resto Deus realiza, né? E uma oportunidade, Monsenhor, que nós vamos ter agora, graças a Deus, né? O senhor está falando da continuidade do plano pastoral, de todo esse trabalho dos padres, dos leigos, né? Está ajudando também o trabalho do Senhor, né? Essa continuidade. Isso. Mas um trabalho novo que nós vamos ter agora é a Jornada Mundial da Juventude, uma grande oportunidade, né? O que o senhor pensa? Como é que a diocese está se organizando? Como é que nós vamos nos organizar enquanto diocese para que esse trabalho, acolher o Papa, né? Acho que é uma oportunidade única. Como é que nós podemos organizar bem esse trabalho? De fato, esse momento do ano que vem está mexendo com toda a pastoral da juventude. Nossa diocese já vinha com os congressos e o Adorai, já vinha assim sempre motivando a juventude. E agora muitos participaram também de jornadas mundiais, e agora veio a vez do Brasil e do Rio. E nossa diocese está com o secretariado da Jornada Mundial, trabalhando, vendo as famílias que querem ceder, querem alojar os peregrinos, e toda a diocese está se mobilizando para isso. Nós temos tido contato com a Secretaria da Jornada Mundial aqui, depois o encontro com o Rio de Janeiro, com o Arcebispo do Rio, e todo o comitê do Rio de Janeiro, que está com a responsabilidade maior. Eu acho que vai ser para nós também um impulso maior, uma alegria muito grande de ver milhares e milhares de jovens se reunindo também pela fé, em nome de Deus e para o bem dos outros, como discípulos e apóstolos. Isso é muito importante, que a gente, infelizmente, às vezes vê a participação de juventude em momentos de alegria, tudo bem, mas às vezes isso passa por outros caminhos. Infelizmente, são muito enganados pela mídia e por muitos meios que não oferecem à juventude um ideal que possa ser uma realização pessoal hoje e da sua vida amanhã. E a nossa igreja, a nossa religião quer oferecer isso através da pastoral da juventude, do setor da juventude da CNBB e das dioceses, e agora com essa Jornada Mundial, o impulso maior, vamos dizer assim, um sinal assim muito forte para dizerem: nós estamos aqui presentes, a juventude também está com Cristo, está com o povo e quer levar todos para essa alegria verdadeira e sincera, que não é passageira, porque está com Deus, né, nesse sentido. Então tá, Monsenhor, então muito obrigado, né, por esse espaço que nos concedeu, também muito obrigado por esses anos de trabalho na diocese, né, por tudo que o Senhor, com a graça de Deus, foi fazendo, né, nos ajudando também agora, e nós agradecemos realmente a participação do Senhor e esperamos realmente que a diocese continue, né, esse trabalho, e que a juventude também se sinta empolgada, né, com esse trabalho. Isso. O senhor poderia deixar uma mensagem para os nossos jovens? Para vocês, jovens,
A gente fala muito hoje dos jovens, esquecendo os mais velhos, mas nós sabemos que vocês são o pulsar da igreja e da sociedade. Se você se pulsar da igreja nesse entusiasmo, nessa alegria, nessa dedicação intensiva pelo bem dos outros, nós vamos saber que isso vai arrastar muitas outras pessoas por esse ideal. Que Nossa Senhora abençoe essa jornada, a nossa diocese, e que cada um fazendo a sua parte, mesmo que seja pequenina, o resto Deus vai levando adiante, na alegria, na felicidade de saber que nós somos seus filhos queridos e queremos ser todos irmãos entre todos nós. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Monsenhor. E a vocês, até o nosso próximo quadro, Rostos, Pessoas e Histórias. Então, senhor, como representante do Cursilho, deixa sua mensagem para o Padre Francisco. Sim, como hoje eu sou o presidente do secretariado de Cursilhos, a gente quer dizer para o Padre Francisco que ele